gente, boa tarde! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Que alegria! Mais uma tarde nós vamos passar juntos e vamos aprender demais. Sabe qual a pauta que a gente tem aqui hoje, gente? Vamos falar de restauração do patrimônio histórico, cultural, mas também com dicas para conservação de vários itens que você tem aí na sua casa com uma restauradora profissional que atende vários museus, viu, gente? A gente está com uma pessoa aqui super bacana, uma profissional que vai nos ensinar dicas importantíssimas para a conservação daquilo que a gente tem na nossa casa, para que a gente possa conservar a nossa história, a história da nossa família. É isso mesmo. Além disso, a gente vai ter uma pauta de visagismo para a escolha do melhor óculos para cada tipo de rosto. Você sabe qual é o melhor óculos para o seu rosto? Eu vou descobrir qual é o melhor para mim hoje. Você também pode descobrir. Você já pode mandar a sua pergunta para a gente, participar do nosso programa, fazer aí as suas perguntas às nossas convidadas do dia, enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886. Esse é o nosso número para que você participe do nosso programa, inclusive com perguntas para o doutor Leonardo Girundi, que também estará com a gente hoje com o quadro Seu Direito. Nesse quadro ele responde as suas dúvidas jurídicas. Tem alguma dúvida? Quer mandar para ele? Manda para a gente nesse mesmo número. Você também pode assistir aos nossos conteúdos lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. A gente vai começar falando desse trabalho maravilhoso, um trabalho, gente, que é minucioso, cheio de técnica, mas que a gente pode desenvolver também lá na nossa casa com as nossas coisas. Vamos falar desse trabalho de restauração e conservação com a Flávia Vidal, restauradora de obras de arte. Tudo bem, Flávia? Tudo bom, Clara. Bem-vinda, prazer te conhecer. Obrigada pela oportunidade, o prazer é meu. Prazer é todo nosso, né, gente? Porque, olha só, vou ter que passar aqui um mini currículo da Flávia para que a gente possa conhecer já um pouquinho do trabalho dela. Olha só, gente, a Flávia é conservadora-chefe do MUB, que é o Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia. Também realiza restauros para o MAN, que é o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Para a Fundação Fernando Henrique Cardoso e várias outras coleções. Ela também faz a higienização do acervo bibliográfico da CETESB, do Fernando Henrique, da Droga Raia, entre outros. E também tem um ateliê de conservação e restauração. Então, assim, é um grande prazer para a gente. Nunca conheci ninguém que realiza um trabalho como o seu, né? Isso não é incomum. Eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço durante o dia me dizem: nossa, nunca conheci uma restauradora, nunca conheci uma conservadora. E é isso que eu tenho muita vontade de passar para o mundo, assim, sabe? Porque o Brasil não tem muito essa cultura, né? Sim. De preservar os documentos, de preservar a nossa memória, né? Mesmo o nosso patrimônio e tudo. Mas dentro de casa a gente pode também conservar muita coisa e a durabilidade, por exemplo, dos livros, que é o assunto que eu trouxe. Se você começar a conservar e não precisar restaurar, eu digo conservar para não restaurar. Quanto menos você restaurar, melhor. Quanto mais você conservar, mais longa vida eles vão ter. Não só os livros, mas as esculturas, né? As obras de arte e tudo. Mas você pode, por exemplo, eu não preciso ter um Picasso na minha casa. Eu posso ter uma obra da minha avó, mas eu vou conservar, porque os meus filhos vão poder ver. Isso é muito bacana. Então... isso, é o que eu acabei de falar, né? A gente tem nos museus aquele patrimônio histórico, cultural que a gente conserva, né? E os museus, eles contam com profissionais como você, justamente, para conservar esse patrimônio, para que ele fique ali, a gente possa conhecer a nossa história e que essa história seja passada de geração para geração. E por que não fazer isso com as peças da nossa família? É isso. Não é? São as fotos isso da nossa família. É possível conservar com essa mesma técnica? Totalmente. Que você vai possível. trazer pra gente hoje? Totalmente. A fotografia é um pouco diferente do papel
Então, os papéis, eles são compostos por vários materiais, né? Então, de papel para papel, você tem uma conservação diferente. É por isso que eu digo que é um pouco caixinha de surpresa. Mas, você tem coisas que você pode fazer com qualquer material, técnicas muito básicas, fáceis, de fácil acesso, materiais simples que você pode ter em casa e conservar o seu material por muito tempo. Daqui a pouco, gente, a Flávia vai ensinar pra gente aí algumas dessas técnicas para que a gente possa conservar mais a nossa história lá dentro da nossa casa. Mas eu queria saber um pouquinho mais dessa profissão. Como você disse, né? Muita gente acaba comentando: ai, nossa, nunca conheci uma restauradora. Eu nunca conheci uma restauradora, é minha primeira vez, né? Tô muito feliz de conhecer. E eu queria saber um pouquinho da sua história. Como é que você foi parar nesse mundo, nesse universo? Então, eu gosto muito de arte. E eu achei que fosse artista plástica. Eu falei, vou sair do colegial, vou para artes plásticas. Cheguei em artes plásticas, comecei, não me identificava com nenhum tipo de criação, mas as técnicas, as aulas de técnica eu amava. Então, eu comecei a me interessar pelos suportes. Suporte que a gente fala é a matéria. Então, uma tela é um suporte de cavalete. Um papel, um documento é um suporte de papel. Um livro é um suporte de papel. Tá. Esculturas têm de uma... E eu comecei a me interessar por esse suporte. Esse tipo de trabalho. Materiais mesmo. Materiais e técnicas. E comecei a pesquisar e não tinha nada, quase, que falasse da conservação das obras, principalmente das contemporâneas, das modernas, né? Das mais antigas até a gente sabe algumas coisas e tem alguma divulgação. Mas as novas, eu pensei, isso vai ser um furo na história. Essas telas agora, que tem um monte de material, diversidade absurda de material, né? E comecei a ir atrás. Então, o ex-diretor do pátio do colégio, do Museu Anchieta, me falou, você já pensou em ser restaurador em vez de ser artista plástica? Porque eu falava, eu detesto aula de criação. Então eu fui por aí. E aí eu comecei a estudar. É isso, ó, a gente tem até a trilha musical aqui, que remete, Maravilha. né? Maravilha. A um passado, a uma história, para que a gente possa contextualizar tudo isso que a gente está trazendo aqui agora. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho desse mercado, Flávia. É um mercado que é estrito, é fechado, é para poucos, precisa de mais profissionais? Não? É um mercado que tem muito trabalho. Se eu te contar, Clara, que depois que as últimas especializações, quando eu cheguei no Brasil, porque aqui tinha muita dificuldade, eu sou velhinha, já tenho 51, então eu cheguei aqui e já não tinha, naquela época, não tinha muito onde a gente estudar, porque agora, por modismo, está um pouquinho melhor, as pessoas estão procurando cuidar, preservar, conservar, mas naquela época não tinha estudo. Então, tinha mais estudo na Europa, né? Porque Você foi estudar na Europa? Eu fiz algumas especializações na Europa, sim. Tá. E eu vou te contar que não falta nenhum dia eu posso acordar e dizer, hoje eu não tenho trabalho. Tem muito trabalho para todo mundo, mas falta as pessoas se interessarem e estudarem, né? Falta lugares e tal. Agora tem já formações e é muito bacana porque aí a gente conserva, tem muita coisa para conservar, né? E a gente tem que ter essa cultura. Como conservadora-chefe do museu, você realiza um trabalho lá ou no seu ateliê? Lá. No MUBI, a gente de 3 em 3 meses monta uma exposição nova, porque o MUBI não é um museu que ele tem um grande acervo, né? Então, ele tem um acervo de obras-projeto, por exemplo. Obras-projeto são obras que os artistas... eu tenho uma conversa com o artista e digo, daqui a 100 anos, essa lâmpada que você colocou na sua obra
não vai existir mais. Como é que a gente pode substituir isso? Deixa eu entender o que é que você pode... o que é mais importante do conceito da sua obra. Se eu não tiver esse material daqui a tantos anos, eu vou conservar esse material assim, daqui a tantos anos. Eu não tenho, eu posso substituir? Então, são obras que a gente pode montar e desmontar. E é isso, o museu faz muito isso. A gente coleta também obras de empréstimo para exposição, mas tem muitas obras que a gente monta e desmonta, monta só para ela sobreviver à exposição. E no seu ateliê, você atende pessoas físicas também? No meu ateliê atendo pessoas físicas, atendo, obras que as pessoas falam, isso não é uma obra de arte, mas ganhei do meu avô, ganhei da minha avó, fiz isso, fiz aquilo, estou com ela há anos e agora quebrou. Eu não vou levar para um restaurador? Vai. Você vai levar para um restaurador, porque não é para elitizar essa profissão. Todo mundo pode conservar tudo em casa, todo mundo pode restaurar, né? Não precisa ficar com medo de isso é caro, isso não... Não. Os materiais, a gente tem muito material importado, então é um pouco caro, mas tem muito material já que a gente já está começando a usar no Brasil e está se adaptando a isso. E são restauradas as mais diversas peças? Diversas peças, assim... Como, por exemplo? Desde bonequinha, o vaso, a xícara, a tela, os livros, né, os documentos, certidão de casamento, de nascimento, é uma infinidade. Olha que bacana, gente. Não conserva bem, você manda para restauro. Mas e é muito legal, né? A gente tem muito isso, né? De tocar as coisas, né? De olhar de pertinho, de sentir o cheiro das coisas. Não é verdade? Então é muito bacana, é totalmente diferente daquela imagem digital. Isso. Né? Que a gente olha ali, parece tão superficial. É verdade. Né? Quando a gente está ali perto daquele objeto, mesmo que a gente não pode tocar, como no museu, muitas vezes a gente não pode tocar as coisas, mas só de estar ali perto, parece que a gente faz parte daquela história. É isso. Não é? É isso. Eu sou a chata do museu, porque as coisas se tornam intocáveis mesmo, muitas vezes, mas agora também estamos num modismo de interativas, né? Sim. Exposições interativas. Sim. Então, tem muita exposição. A gente fez a Amélia Toledo no MUBI, que a maioria, as crianças enlouqueceram e foi um recorde de público e podia tocar em praticamente todas as obras, mas tem que saber tocar, né? Sim, não é de qualquer jeito, né? Bem, vamos começar a ensinar, então, aquilo que você trouxe pra gente hoje, né? Que são algumas técnicas, justamente, para que a gente possa conservar papéis e livros na nossa casa, né? E depois a gente vai falando mais, né? Sim. Conforme o tempo que a gente tem, porque o tempo passa tão rápido aqui no nosso programa. Então, conforme o tempo que a gente tiver, você vai contando mais um pouquinho desse trabalho pra gente, pode ser? Sim, claro. Tudo começa nos equipamentos de proteção individual, certo? Exatamente. As EPIs. Então, todas as vezes que a gente... Isso não a Flávia é chata, não sei o quê. Não é. Porque o livro... ele é um material orgânico e o livro pode conter ataque de micro-organismos que a gente não enxerga, mas eles estão lá. E tem muitas histórias, né, que a gente fala, a restauradora morreu com a praga da múmia, não fala umas coisas assim? Não é nada disso, é fungo mesmo, gente. Essas lorotas não aí tem são praga, não. Não tem nenhuma praga, é fungo mesmo. Então, você tem que se proteger. Proteger, e assim, proteger manguinha, um jalequinho ou alguma coisa que você vai lavar depois e máscara, principalmente. Porque então, quer dizer, em casa... A gente vai lá mexer naquele monte de documento antigo que está guardado, ou mesmo em livros que estão ali há um tempão na estante, sem serem abertos, a gente precisa usar máscara. Sempre, sempre. Máscara e geralmente luva. Se não tem uma luva, eu estou usando uma luva nitrílica, porque ela é mais resistente, né? Então, quando eu uso produto químico e tudo. Mas não tem uma luva nitrílica, de borracha, alguma coisa... sempre tem uma luvinha de tecido
e que é bem acessível, né? Que você pode usar também. A única diferença é que essa luva eu vou jogar fora depois que eu usar. Mas a luva de tecido eu vou lavar depois que eu usar e vou usar novamente. É só isso. É importante passar essa informação, né? Que nem todo mundo tem esse cuidado em casa. É verdade. Não é? É verdade. Você, como uma restauradora profissional, você vai ter todos esses cuidados, vai usar toda a EPI. Agora, a gente em casa... É verdade. Não necessariamente, mas olha que importante, né? A Flávia, ela trouxe esse alerta de risco de contaminação por fungos. É isso. É isso, o risco de contaminação com fungos, você vê às vezes até nas unhas, né? É por conta disso. Você vai, mesmo não precisa ser dos documentos antigos, um livro que você está há muitos anos sem abrir. Sim. Porque o livro, ele precisa de oxigenação, claro. Então, se você deixa o livro na prateleira, na estante, você deixa ele quietinho ali, a umidade vai pegando no livro, a umidade é uma coisa que os fungos e as bactérias amam, né? Porque prolifera muito mais rápido. Então, eles vão ser atingidos pelos fungos. Você abre o livro, a primeira coisa que acontece, os esporos, que são esses esporinhos que os fungos têm. Que normalmente a gente vê quando tá sol, fica aquele monte de coisinha assim no ar que a gente consegue ver, né? Exatamente. Aquilo você abre e você já inala. E aí você toca. Então, isso é muito importante. Por exemplo, se você me passar um livro aí, eu vou te mostrar como é que a gente faz para oxigenar um livro. De vez em quando, você tá com o livro ali na prateleira, tá muito tempo sem mexer, de 6 em 6 meses, dá uma higienizada e vai oxigenar. Então, a oxigenação do livro é basicamente isso. Mesmo depois que você... aquele livro que fica dentro de um armário, fechadinho? Então, o livro fechadinho é um perigo. Piorou? Piorou. Ih. Por quê? Porque o livro precisa dessa oxigenação, ele precisa de uma ventilação. Por isso que a gente fala até que todas as vezes que você deixa todos os livros nas prateleiras e coisa e tal, de vez em quando, você puxa o livro um pouquinho, não encosta lá no fundo da prateleira. Por quê? Porque as paredes geralmente têm umidade, conservam umidade. E se você está com o livro encostado na prateleira, você não tem uma circulação de ar ali. Sim. Então, ele fica muito mais suscetível a todos os ataques microbiológicos. Aí eu tenho um livro guardado lá num armário, e aí eu lembrei desse livro. Ah, vou reler tal livro que eu deixei guardado. Vou lá, pego o livro, abro e começo a ler. Não. Não. Não pode. Não, se está guardado muito tempo, você vai você vai fazer uma higienização antes. Então, bora fazer essa higienização? Vamos lá. Eu trouxe até um livro que eu já vou aproveitar para fazer uma capinha para ele. E eu trouxe alguns livros mas aqui a gente pensa que tá tudo bem, porque ele tá, lógico, todo acidificado. Porque o livro tem uma acidez natural, porque a madeira do que é feito o papel, vou ele tirar tem aqui uma seu copo daqui, tá? Um pouquinho? Acho melhor. Vou colocar aqui, ó, tá, Flávia? Tá, perfeito. Se quiser água, aí você não alcançar, pode falar que eu te passo. Antes de você... Tá o livro na prateleira, que, aliás, o livro na prateleira é sempre bom estar assim. Tá. Porque quando a gente deita o livro e vai colocando um em cima do outro, um em cima do outro, um em cima do outro, essas lombadas, acontece exatamente isso. Então, essas lombadas, esse livro é para restauro, mas essas lombadas acontecem que, geralmente, elas não são grudadinhas no livro aqui. Eu vou colocando um peso, ele vai suportando um peso que, na verdade, ele não foi feito para suportar. Tá. Então, ele vai ficar assim. E aí, a Flávia trouxe hoje, gente, um aspirador diferentão aqui. Tem um nome especial, esse? Então, é um aspirador com filtro EPA. Tá. O filtro EPA remove 99,9% de qualquer micro-organismo. Então, ele me ajuda, é muito companheiro, tanto na minha casa quanto no meu ateliê. Que é aquele aspirador necessário na sua profissão. Na minha profissão. Mas a gente tem nosso aspirador de pó comum
em casa também serve. Dá pra gente higienizar dessa forma? Perfeito, perfeito. Você vai ligar o aspirador. Antes de ligar e fazer esse barulhinho, eu vou explicar. A gente vai ligar, vai aspirar o livro inteiro antes de remover da prateleira. Então, eu fiz isso, eu tirei o livro e aí é que eu vou passar o pincel. Não é, a primeiro passo passar o pincel, porque como toda a sujidade pode ir para sua casa toda, né? Então, não é o ideal. Então, você vai ligar... E você disse que vai mostrar o filtro pra gente, inclusive, né? Vou Porque mostrar. a gente pensa, né, gente? Vai passar o aspirador no livro? Imagina, não vai sair isso. Não tem nada pra sair Tem nada daqui. pra sair aí, né? Não tem pó nenhum. Pois vai é. sair o quê? Pois é. E a Flávia falou que a gente vai se impressionar agora sobre a cor que vai sair este filtro. Vamos mostrar o filtro branquinho. Eu fiz um testezinho aqui, mas isso daqui tá aparecendo o nome. Olha lá, o filtro branquinho de um lado. Ela vai colocar aqui o filtro no aspirador, que tem uma parte aqui que coloca ele. Será que a gente consegue mostrar? Fecha aí, Flávia. Ó, tá bem aqui, ó, nessa parte, o filtro. Vamos ver se a gente consegue chegar com a câmera aqui e mostrar. Acho que agora, isso, agora não tá batendo. A gente tem aqui o filtro que a Flávia colocou. Ela vai passar o aspirador e a gente vai ver como é que vai sair esse filtro depois de passar o aspirador nesse livrinho tão pequeno, né? Imagina, não tem sujeira nenhuma, tem? Pois é. Será? Bora passar? Bora passar. Sobe o som, então. Tô um pouquinho nervosa. Acho que já dá pra ver um pouquinho, né? Que é isso? Gente, se um livrinho desse... E eu não passei página por página, Não, né? e foi só um pouquinho ali, nas ali. bordas, né, nas laterais. E já saiu uma sujeira que, pelo amor de Deus... Olha isso, gente. Pedi para você mostrar para essa câmera aqui, ó, Flávia. Olha este filtro como saiu de uma passadinha que a Flávia deu nas laterais. Aí eu fico imaginando o resto das coisas da casa. Então. Os sofás, as almofadas, os carpetes. Meu Deus do céu, Flávia. Eu acho importantíssimo o aspirador dentro de uma casa. O aspirador consegue tirar coisas que a gente nunca, por melhor que a gente seja em limpeza, a gente não vai conseguir tirar o que o aspirador ajuda muito. Quer dizer, quando a gente fala de conservação, a principal ferramenta é o aspirador. O aspirador é uma das principais mesmo. Olha, gente. E aí é importante, então, pegou o livro no armário, vamos voltar. Pegamos o livro lá no armário, vou reler esse livro aqui, né? Que faz tempo que eu não leio, que fiquei com vontade de ler de novo. Primeiro, passa o aspirador. Passa o aspirador em todo o livro. Mas não página por página. Não precisa fazer página só por aqui página. nas laterais. Geralmente a gente faz nas primeiras páginas, porque como às vezes a capa fica um pouquinho, ela tem um espacinho entre a capa e o miolo. E geralmente acumula muito ali. Então ali a gente consegue passar o aspirador nas capas, sobre a capa. Aqui atrás também. Isso, contra a capa e depois? E depois você vai tombar o livro, a parte de cima, onde ele fica na prateleira, é onde deposita mais a sujidade. Sim. É onde vai cair mais. Então, você vai tombar esse livro e você vai passar um pincel. Tá. Eu, é lógico, sou profissional e tenho uns pincéis mais específicos para isso. Exatamente. Tá. Mas você, tendo um pincel do seu filho em casa, que eu até trouxe
Pode ser esse? Pode ser esse. Alguns exemplos, por exemplo, ó, pincel que você compra em papelaria normal, você vai em cima do livro, você vai já... Vou pedir para você tentar fazer mostrando aqui para nossa Pra câmera essa? 3, ó. Pra 3. Aqui, ó. Isso, muito bem. Será? Então, você vai higienizar só a parte da frente, onde você vai encostar, vai higienizar tudo isso, bateu um pouquinho para cair o resto, e aí você vai oxigenar. Então, essa oxigenação, você não precisa fazer só quando você vai ler o livro. Tá. Essa oxigenação é boa você fazer no livro... De tempos em tempos. De tempos em tempos. Fez 3 vezes para um lado, 3 vezes para o outro, já é suficiente para o ar circular dentro do livro. E faça tudo isso de máscara. De máscara, exatamente. Aí depois pode tirar a máscara para ler o livro com tranquilidade. Exatamente, exatamente. Esse livro já está um pouquinho... Comecei a fazer a higienização dele, então ele não está como ele chegou. E você vai também nos ensinar a fazer uma jaqueta. Isso. O que seria uma jaqueta de livro? É isso. A jaqueta nos ajuda a todos esses livros que ficam na prateleira, ficam na nossa prateleira, eles ficam abertos, né? A lombada geralmente é fechadinha, mas o resto do livro ficam com as páginas todas abertas. Sim. Então, muitas vezes, quando você não vai deixar o livro muitos e muitos anos fechado, você pode fazer alguns tipos de jaqueta. Então, que são essas três opções que eu trouxe. Essa e essa. Isso. Bacana. Então, quer dizer, vou pegar essa daqui, ó, que é Isso. maior. Pronto. Essas jaquetas, o bom delas é que elas têm sempre essa daqui, ela é mais curtinha do que os livros. Então, o que acontece? Fica muito mais fácil, tanto de você manusear, porque na hora que você vai tirar da prateleira, você fica, ai, meu Deus, essa jaqueta que é muito mais, que é curtinha aqui, é muito mais fácil de você puxar e colocar de volta no livro. Mas essas daqui que eu vou fazer é um invólucro mesmo. Livro que você não vai mexer muito, que você vai deixar ali, mas que de vez em quando você precisa oxigenar. Tá. Você vai deixar aqui, porque você não vai conseguir mexer em 1 ano, você não vai conseguir mais fazer mais nada nesse livro. Tá. Então vamos deixar na jaqueta para ele não ter tanta sujidade do ar. Tá bom, a gente conversou a valer. Eu sou dessas, fico puxando papo com a pessoa, como se estivesse ali na sala de casa. Maravilhoso. E aí, o que acontece? O tempo voou. A gente tem 10 minutinhos para fazer essa jaqueta. Dá tempo? Vamos embora? Então, vamos, já que a gente tem 10 minutinhos, em vez de eu tirar a medida, fazer tudo isso, porque o certo é você tirar as medidas. Tá. Tirou a medida da capa contra capa, lombada, altura. Tá. Você vai passar para cá e riscar. Tá. Como o tempo passou, o que a gente vai fazer? Olha, eu vou fazer isso com lápis 6B, que eu tiro depois com a borracha, se acontecer alguma coisa. E eu vou já marcar ele direto aqui, tá? Tá. Então, eu tenho esse espaço, eu vou marcar o livro aqui. Enquanto ela risca, vamos colocar a lista de materiais na tela, gente. Temos aí a lista de materiais que ela está usando aqui para isso, que é o papel de reserva alcalina, estilete, régua, placa de corte, fita dupla face, lápis e espátula. Tudo isso vai lá para o nosso Instagram depois, @nossoprograma. Riscamos e aí você corta com estilete. É isso. E tem que ser esse papel específico, que é papel Então, de reserva alcalina. Tem uma razão para isso? Então, é isso. O papel de reserva pode ser qualquer papel, mas o papel de reserva alcalina você vai conseguir conservar esse livro por muito mais tempo. Tá. Porque ele não tem a acidificação, né? A gente está vendo que você está fazem. riscando aí embaixo também. Exatamente. Que é para fazer essa parte das laterais. Exatamente. E aí eu vou deixar uma sobrinha. Então,
E aí você não riscou as pontinhas, por quê? Essas pontinhas de cá, eu vou fazer, eu vou passar a régua aqui vou passar o estilete aqui e depois vou colocar o livro aqui. Porque como eu não medi, se a gente mede, faz certinho. Então aí já pode riscar. Já vou colocar e a gente faz a marcação e corta o resto, tá bom? Tá bom. É uma maneira de conservar, né, os livros, gente. E enquanto você está cortando, a gente consegue falar um pouquinho dos documentos? Pode falar. Eu tô vendo que você coloca aqui... Num papel também de reserva alcalina. Também de reserva alcalina, alguns em plástico, é isso? Acid free, isso. A gente tem os acetatos, muitos documentos a gente consegue fazer nos acetatos, mas esse, no caso, olha, ele tá reparado com filmoplástico. Eu trouxe para mostrar pequenas intervenções de restauro. Termina de cortar pra gente, que já estamos nos 5 minutos. Ai, meu Deus. Ó, vou te falar, gente, ficou aqui conversando com o povo, vai não dá tempo de fazer as coisas. Te peço perdão, Flávia. Mas a culpa foi toda minha. É que eu queria saber da sua história, né, gente? Porque aí o que acontece? Eu acabei ficando curiosa para saber mais da profissão da Flávia, né? Como eu disse, foi a primeira vez que eu tive contato com uma restauradora na vida. Geralmente é isso. Olha lá os cortes que a Flávia tá fazendo agora. No risco aí. Isso. E fica uma sobrinha aí nessa parte, né? É, porque eu vou... no caso desse, como ele perdeu lombada, capa, eu tô fazendo para que a pessoa consiga conservá-lo sem a capa. Acabou, gente. Aí cortou... Mediu, cortou, deixou corta esse tudo, espaço. depois você cola com... E depois eu não colo. Não cola? Esse eu não colo. Muitas vezes a gente usa a fita dupla face. A fita dupla face é uma ótima ideia pra gente fazer. Mas esse daqui eu não colo. Eu simplesmente dobro, faço todas as dobras. Eu tô vendo que você tá usando a régua aí para marcar bem direitinho as dobras. Exatamente. Eu uso a régua aqui e às vezes eu uso as espátulas. Tá. Então faço isso e isso. Vou dobrar todas essas partes e vou colocar para dentro da jaqueta. Ah, tá. E como eu não medi, é só agora que a gente vai... Ó, então não sei se dá para ver direitinho aqui. Mas essa parte vai virar para trás, eu vou apagar todo o lápis 6B que apaga, Tá. normal. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou deixar esse livro aqui dentro, fazendo... Esse daqui é o corte que eu vou fazer agora. Esse daqui é uma capinha, então você não precisa nem se preocupar em colar. É como se você estivesse embrulhando mesmo, né? É. Todo o livro, um embrulho. assim. É um embrulho. Como se fosse um embrulho de presente, Exatamente. E aqui é que eu vou cortar. Então, ele vai ficar na prateleira, ele vai ficar numa boa na prateleira e você não vai ter problema nenhum de conservar esse livro mais fora de capa. Ó, e aí, qualquer coisa, você pode fazer uma nova capa também futuramente, né? E com esse mesmo processo dá para você fazer uma capa, só que aí você vai usar a cola. A gente usa geralmente a cola de pH neutro ou uma fita de acid free, de reserva alcalina. É isso aí. Gente, maravilhoso o seu trabalho. Eu já vou deixar aqui os contatos da Flávia para que você possa conhecer mais do trabalho dela lá no Instagram. É o @FláviaVidal Atelier, com R no final, de Restauro. Flávia Vidal Atelier de Restauro. E tem o WhatsApp, que é o DDD 11, número 966370796. 966370796. Amei, obrigada, Flávia. Você vai ter que voltar depois para ensinar a gente, que ela ia ensinar uma solução aqui de limpeza, também não deu tempo, mas fica para a próxima oportunidade, tá? Obrigada, Amei te conhecer. Clara, eu que amei. Parabéns
pelo Muito seu obrigada. trabalho. Obrigada. E eu deixo um minutinho para você dar o seu recado. Tá Fica bom, à vontade. Obrigada. A aula foi super corridinha, mas eu posso receber mensagens e se vocês quiserem entrar em contato comigo, eu faço, além de papel, eu faço restauração de tecido, tela, esculturas. Então, eu estou aberta a perguntas, porque eu sei que é um mundo novinho para algumas pessoas, mas eu estou aberta a perguntas, quem precisar pode me chamar lá. Obrigada, Flávia, mais uma vez. Até a próxima. Agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. E agora é aquele momento em que o doutor Leonardo Girundi responde às suas dúvidas jurídicas no quadro Seu Direito. Roda a vinheta. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, que alegria! Uma ótima tarde para você que está aí do outro lado, talvez sentado no sofá, né? Coisa boa, né? Para mim é uma alegria poder entrar na sua casa e poder responder a sua dúvida e a sua pergunta. Esse quadro é feito por você. Você manda a sua dúvida para o nosso e-mail seudireito@hittv.com.br ou através do nosso Instagram, @LeonardoGirundi, que eu vou te responder aqui. Olha que interessante, nós temos aqui uma dúvida da Daniele Moraes de Belo Horizonte. A empresa não quer conceder as minhas férias antes da licença maternidade. Quais são os meus direitos e como posso abordar essa situação legalmente? A primeira coisa que a gente percebe desta pergunta é que nem sempre é fácil tratar de assuntos com a outra parte. Ao se tratar, por exemplo, em relação à questão de trabalho, muitas vezes é constrangedor você falar para o seu chefe, para o seu patrão, que algo está errado. Então, tenha calma, escolha o melhor local, o melhor momento, tenha sabedoria. E Deus pode te dar sabedoria. Na Bíblia fala que você está lá livre, você pode pedir a sabedoria e Ele a dá. Deus pode te dar sabedoria para você escolher o momento certo para conversar com o seu patrão sobre esse aspecto também. Então, você pode pegar lá e conversar, olha, tem essa situação das férias, é possível ser feito assim? O que mais importante nós sabemos aqui? A empresa é obrigada a te dar férias no dia que você quer? Ou a empresa tem autonomia para escolher o momento de férias? Existem alguns detalhes disso na lei. Por exemplo, se você já tem filhos, você tem prioridade de pedir que as suas férias sejam no período de férias escolares. Você tem prioridade em relação a isso. Então, se você já tem filhos em idade escolar, você pode solicitar todo ano, falar assim, olha, eu gostaria que a empresa priorizasse esse momento de férias escolares para que eu também tivesse férias no mesmo momento com meus filhos. É uma possibilidade. Nos demais, como esse caso aqui da gestação, não existe determinação legal. É bom senso. A empresa pode não te ceder isso. E ela não é obrigada a ceder essas férias e você tem que entender isso. Às vezes é por uma situação da empresa mesmo, ela não tem condições de ficar sem você. Ela já vai ficar sem o seu trabalho do período da sua licença maternidade. Então, às vezes, ela não consegue ficar 5 meses sem a sua presença na empresa. E você que é patrão e está me ouvindo, às vezes também nos falta um pouco de bom senso. Então, tente atender a necessidade do próximo. Amor e respeito ao próximo tem tudo a ver com a nossa vida. Quando nós plantamos boas sementes, nós colhemos boas sementes. Então, escolha boas sementes a serem plantadas. Dentre elas, a questão da empatia. Então, a empresa não é obrigada a conceder suas férias, a não ser que já esteja cumprido o período, completado o período todo completivo. Então, o que é isso? Você tem ali, trabalha 12 meses e depois de 12 meses, você tem mais 12 meses para gozar as suas férias. Se está vencendo esse prazo final dos últimos 12 meses, então, se coincidiu essa data, então você tem direito, a empresa tem a obrigação de conceder isso. Mas não é por causa da gestação, e sim por causa do prazo legal de férias. Espero ter respondido a sua dúvida, a sua pergunta. E você que está ouvindo aí e tem dúvidas, mande para nós que eu vou te responder. Até breve, sempre aqui do seu lado, tratando do seu direito. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. É isso aí, doutor Leonardo Girundi. Obrigada mais uma vez, bem-vindo mais uma vez.
E até semana que vem. Boa semana, meu amigo. E você também pode participar, hein, gente? Tem alguma dúvida jurídica? Quer perguntar para o doutor Leonardo Girundi? Você pode mandar sua pergunta para ele no nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886. Esse número que está aparecendo aí na sua tela é para que você pergunte aí para o doutor Leonardo Girundi as suas dúvidas, mas você também já pode começar a mandar aí as suas dúvidas para nossa próxima convidada. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai voltar falando de visagismo para descobrir qual é o melhor tipo de óculos para o rosto de cada pessoa. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, você já pode ir mandando a sua pergunta enquanto a gente vai para esse intervalo e já volta. Não sai daí, não. Já voltamos com o nosso programa e agora é hora de falar sobre visagismo para a escolha dos óculos ideais para cada tipo de rosto. Quem está aqui para falar com a gente sobre isso é uma especialista na área. Eu estou aqui com a Jaque Oliveira, que é visagista especialista em consultoria de imagem. Tudo bem, Jaque? Tudo prazer. Ótimo. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, falar desse assunto tão gostoso. Muito bacana e que eu estava falando aqui já para a Jaque na hora do intervalo, que eu nunca nem tinha parado para pensar nisso, minha gente. Os óculos, eles estão ali posicionados num lugar que é o primeiro que a gente olha numa pessoa, que são os olhos, né? Tá aqui, ó, nessa altura. Né? Então, realmente, é muito importante que a gente saiba quais são os óculos ideais para a mensagem que a gente quer passar, para a imagem que a gente quer passar, não é isso, Jaque? Exatamente isso. O visagismo, ele estuda exatamente o que o seu rosto está transmitindo para as pessoas. E muitas vezes isso, ele está ali no subconsciente. Não é uma mensagem verbal. Não é algo que vem para a boca e a gente consegue muitas vezes expressar. Então, por isso que é tão importante a gente entender um pouquinho sobre essas linhas e como elas se conectam com a nossa emoção. E é isso que o visagismo faz. É isso. E aí a Jaque já me deu aqui um spoiler de como é que a gente começa a escolher os melhores óculos para nós, né? Sim. E é pelo estilo. Tudo começa pelo estilo. Tudo começa pelo estilo, por quê? Não adianta eu falar para você, olha, o seu rosto é quadrado, você tem que usar um óculos redondo. Por quê? Porque, de repente, esse óculos redondo, se ele for de uma armação muito fininha e você for de um estilo criativo, uma mulher que é mais moderna, que é mais ousada, esse óculos não vai representar a sua personalidade. Tem a ver com profissão também ou não? Tem a ver com profissão também. Ah, então... São vários quesitos aí que a gente precisa analisar. São vários quesitos que a gente precisa analisar. Então, sempre quando eu vou fazer uma análise visagista para óculos, pensando em óculos, eu penso na movimentação dessa pessoa, se ela vai ter que ficar muitas horas com o óculos, para entender qual o material mais adequado para essa pessoa, se essa pessoa é uma pessoa dinâmica, se ela precisa transmitir mais seriedade, se ela é mais clássica. Então, esses são quesitos que a gente precisa prestar atenção na hora de escolher a armação ideal para o seu uso aí no dia a dia. Ó, já tá aparecendo aí na sua tela o número do nosso WhatsApp, DDD 11 3337 5886, para que você faça suas perguntas para a Jaque, tá? Se você tem alguma dúvida sobre esse tema, quer aproveitar que a Jaque está aqui com a gente hoje no nosso programa, já manda a sua pergunta para ela enquanto a gente segue nessa entrevista tentando entender, né? Quais são esses quesitos, então, que a gente vai analisar? Ela falou assim, se fosse no seu caso, né? A gente já bateu um papinho aqui. Ela falou, no seu caso, acho que você é uma pessoa mais clássica. Talvez, assim, trabalhando no trabalho, no meu dia a dia, no trabalho, sim, mas no meu dia a dia, na vida, acho que nem tanto. Isso eu prestei bastante atenção. E aí, no seu caso, como eu falei, o seu rosto ele é uma mescla ali do formato redondo com o formato quadrado. E vale lembrar que o formato redondo não significa bochechas, tá?
porque as pessoas pensam, muita gente tem outros formatos de rosto e Tá pensam... falando que eu engordei, Jaque? Poxa! Magérrima, querida. Mas as pessoas pensam que o formato redondo é bochecha. Aham. E não é, não está É relacionado. formato mesmo, é o osso, né? É o osso. Exato, é qual é o formato do seu visagem externo, Aham. né? Que a gente chama de visagem externo. Então, quando a gente fala desse tipo de formato, geralmente as pessoas vão para esses modelos aqui, tá? Esse aqui para o quadrado, porque ele tem as bordas um pouquinho mais arredondadas, a gente pode observar. Tá. Então, ele vai trazer um pouco mais de equilíbrio para o rosto. Tá. E quando a gente fala do redondo, a ideia é trazer linhas mais retas e linhas diagonais. Então, a gente vai conectar isso, por exemplo, com o estilo da pessoa. E no seu caso, como eu estava falando, que tem um estilo um pouquinho mais clássico, tem o cabelo escuro, liso. Então, a gente tem várias linhas aí se repetindo. E para tirar isso e trazer um pouquinho mais de equilíbrio, trazer linhas mais diagonais. Olha só, ó, nosso sonoplasta Amaral Maravilhoso. colocou aqui uma trilha sonora. Eu tô entendendo que é meio do Japão, É o quê? achando que eu tenho alguma descendência oriental, mas já vou deixar bem claro aqui, não tenho, tá, pessoal? Minha família é todinha pernambucana. O que corre aqui, ó, é sangue nordestino. Então, isso, a gente meu vai povo. ter que mudar essa Não trilha, é? Amaral, que não deu certo. Não é rolou. isso, não é isso. Amaral não foi dessa vez, Amaral. Posso Apesar colocar de eu pra ver se gostei. combina? Vamos lá, coloque um desses Qual aqui. você falaria pra mim, olha, este combina mais Vamos com primeiro você, na minha no- opinião, não? Vamos primeiro no do Só no formato final? redondo? É. Ah, pode ser. você Só que no sabe. tchan, 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 tchan. Vamos fazer um suspense, Então tá. Então, vamos falar aqui dos formatos de rosto, Sim. tá? Então, primeiro, a gente analisa o nosso estilo. Se a pessoa é mais clássica, mais despojada e etc Exato. e tal. Isso vai Depois, formato de rosto. Depois, formato de rosto. Tá. Então, quais são os estilos, né? Primeiro, a gente fala do estilo clássico, tradicional, esportivo. A gente fala do estilo dramático, que são aquelas pessoas mais rock and roll, que gostam de uma coisa mais pesada. Tá. E aí, quando a gente vem para o formato do rosto, tá, definir qual é o estilo dessa pessoa. Aí, nós temos o formato triângulo invertido, nós temos o rosto oval. A gente pode mostrar? Podemos, vamos lá. Então, o triângulo, dá para ver? Esse aqui é para essa câmera. Triângulo invertido. Vou mostrar para essa câmera o nosso triângulo invertido. Deu para ver aí? Tá transparente, né? Ah, não, é Aqui. para essa sua mesmo, ó. Ali Acho para que agora foi, ó. O triângulo invertido. Quais são Isso os aí. modelos que eu separei para o triângulo invertido? O triângulo invertido, vocês vão perceber que ele é mais afunilado nessa região aqui. Então, nós precisamos trazer para esse rosto harmonia exatamente na parte onde a gente não tem volume, Tá, tá? Então, eu separei aqui, ó, o modelo aviador, tá. que é um modelo muito clássico que a gente vê muitos artistas usando esse modelo de óculos. Independente de formato de rosto. Tem muito, Combina com muita todo gente, mundo, não? Com quase todo mundo. Combina com quase todo mundo. Então, esse é um estilo que, muito provavelmente, se a pessoa comprar, ela não vai errar. Muito provavelmente ela não vai errar. Porém, as pessoas que têm o rosto triângulo invertido e esse rosto que é mais afunilado aqui na parte de baixo, Combina mais. ele vai combinar mais, ele vai harmonizar mais. Tá. Tem uma coisa que todo mundo fala assim, ah, mas harmônico não é padrão? Gente, existe vários tipos de padrão. Então, por exemplo, se você sai de um padrão, você está automaticamente indo para o outro, porque padrão é algo que se repete, Tá. né? Então, não se prendam nisso. Pensem no que faz sentido para o teu formato de rosto e aí no que vai harmonizar. E por que harmonizar? É para deixar leve, para você não parecer assim, esquisita, né? Pode-se dizer. Seria uma palavra, né? E é aquela coisa que você fala da imagem que você quer transmitir, né? Exato. Quando a gente pensa numa imagem coerente, né, coerente com o que você quer para sua vida, com o que você quer alcançar, com o trabalho que você realiza, é importante a gente pensar nisso e não sair como uma desavisada, né, por aí, porque muitas vezes isso te traz até
mal-estar. Aham. E a ideia não é chamar a atenção de uma forma negativa também, Não, né, exato, Jaque? exato, porque infelizmente isso marca muito. Exatamente. E aí todo mundo depois- vai te lembrar, sabe aquela do óculos estranho? Exato. Não quero ser ponto de referência Né? de Não é ninguém. legal. Mas também tem esse outro, que é diferente, bem diferente. Separei esse outro modelo aqui, que é um modelo colorido. E é um modelo que tem a parte mais quadrada, retangularzinha aqui, mas ele também, as bordas dele são mais arredondadas. Então, uma pessoa que é mais estilosa, mais moderna, sabe, que de repente ela dá aula, mas ela é uma pessoa alegre, é uma pessoa dinâmica. A gente tem esse tipo de modelo de óculos aqui para o dia a dia, que vai super harmonizar com a pele dela. E detalhe, Isso aí. tá? Esse aqui especificamente, ou mais indicado, para uma pele quente. Tá. Agora, a gente pode vir aqui para esse rosto oval? Podemos. Que você separou esse daqui pro rosto oval, que não é o meu rosto, mas Não. eu vou colocar. Pode colocar. Você Porque eu gostou gostei desse muito desse daqui, gente, mesmo não sendo pro meu rosto. Eu gostei muito desse daqui, ó. Mas lembra que nós falamos das linhas diagonais? Olha aí. Então, eu falamos não das tenho rosto oval, eu tenho uma mistura de quadrado com redondo. Não é o Mas- oval, mas... Você tem bastante repetição de linhas retas aqui no teu rosto, né? Então, por isso que a gente leva a entender que é um rosto quadrado. Quando você coloca as linhas diagonais, automaticamente você se torna visualmente mais dinâmica. Olha aí. Por isso que é importante a gente contar com a consultoria de uma visagista, né? Não é mesmo? Porque às vezes a gente fala, não, agora eu sei que meu rosto é de tal formato, então só posso escolher aquele modelo. Mas não, né? Não. Tem vários critérios aí Tem que vários precisam ser analisados. E esse daqui é o rosto oval, só para o pessoal saber. Aonde vê? Esse daqui é o rosto oval. As luzes interferem. Agora foi. Beleza, vou tirar esse daqui. Vamos para o próximo rosto? Próximo Vamos. formato? Vamos. Próximo formato, pode ser esse daqui? Esse aí é o formato coração. Olha que diferente. Sim. Tem pessoas que têm a terminação do cabelo aqui em V. E aí, geralmente, esse é o rosto que a gente chama de coração. Com o rosto mais pontudinho aqui, né? O queixo mais pra frente. Coração é esse daqui. Coração é esse aí. A gente percebe que ele tem, por exemplo, uma leve inclinação diagonal nas experimentar laterais. também, Pode tá? experimentar. Porque eu tô dessas, estou experimentando todos os óculos aqui. Olha como ela fica séria com esse óculos. Fiquei séria. Ficou séria? Não passa uma imagem muito bacana. Não gostei muito não, viu? É um pouco brava, né? Esse Pra você ver óculos- como faz Não, diferença faz muita diferença. aquele formato que é ideal pro seu rosto, que é harmônico. Faz muita diferença. Se a gente olhar, os dois têm uma armação com mais pesadas, assim, né? Em relação a escuras. tamanho, escura. Mas as linhas diagonais desse aqui te trouxe muito mais leveza, te deixou alegre, né? Te deixou mais leve. E esse aqui eu diria que seria um pouquinho mais dramático. Então imagina você com esse óculos, com uma roupa toda preta, né? Depressão total, não? Já é mais pesado. Mas aí tem o estilo rock and roll, né? Né? galera, Então desse- é isso, gente, vai de estilo. E aí, eu acho que não vai dar tempo da gente mostrar todos os formatos de rosto, porque eu quero que você fale um pouquinho das cores. Mas aí, só falando que a gente tem mais vários formatos aqui. Quais são? Esse daqui, diamante, é isso? Diamante, que é o formato hexagonal, que é mais parecido com o meu formato de rosto. Aham. Esse formato de rosto, eu falo que pode-se usar quase todos os óculos. Uma coisa que é importante a gente entender nesse caso é o tamanho desse óculos. Então, aqui a gente tem que ter aproximadamente 1 centímetro, né? Então, você coloca o dedo aqui na lateral, você consegue entender a proporção desse óculos em relação ao teu rosto. Tá. Se ele tiver largo demais, ele está maior, muito maior do que o teu rosto. Então, é importante que ele tenha até 1 centímetro, né, de afastamento aqui, ó, Tá. do teu rosto, tá? Se tiver também mais apertado que isso, Mais é apertado estranho. que isso também é estranho e também pode incomodar, dar dor de cabeça, enfim. A Mas sobrancelha também sempre tem que aparecer? depende. Tá. Depende muito da pessoa mesmo. Tá. Eu
a minha sobrancelha fica meio escondida atrás dos óculos. E eu gosto disso, porque até combina, na verdade, o meu óculos com a minha sobrancelha. Então, eu não sou muito referência, né? Vamos falar um pouquinho das cores? Vamos. Gente, além do formato do rosto, é importante a gente pensar no tom da pele. O que mais? O tom do cabelo também interfere. O tom do cabelo interfere muito. Se você costuma ou não usar maquiagem, É mesmo? também interfere. Por quê? Porque se você quer usar cores e você quer usar óculos de armação com cores e você não costuma usar maquiagem, é importante que essa cor seja uma cor mais assertiva. Tá. Porque senão você vai ficar com aparência, às vezes, de cansada, com olheira, porque as cores têm esse efeito na nossa pele. Mostra pra gente o que você trouxe aí Eu sobre trouxe. esses subtons. Eu trouxe aqui, ó, o subtom frio, subtom quente e o subtom neutro, tá? E a outra coisa que eu trouxe aqui também é sobre os contrastes, tá? Tá. Mas vamos iniciar com os subtons aqui. Pensando em relação ao subtom. Se a gente tem um subtom neutro, significa que tanto cores quentes como as cores frias podem ser usadas por nós, Tá. tá? E é o meu caso, o subtom neutro. Então, se eu quiser usar cores quentes ou cores frias, os dois combinam comigo. Posso colocar no seu rosto Isso pra tá, ver? pode, claro. Tá se tratando de tom de pele, é isso, Tom né? de pele, Por favor. subtom. Vamos lá. Para qual câmera? Pra cá. Ó lá. Aqui temos um subtom neutro. Na minha pele, você consegue enxergar isso? Consegui Eu não ali. consegui enxergar, tá? Vamos ver aqui. Ó, dá pra ver. Tom Vocês de conseguiram pele. perceber já a diferença? E aí, nesse caso, que cor de armação cabe mais? Gente, ela é do subtom quente, tá? Ela Eu é do sou subtom quente. subtom quente, que é esse aí. Neutro pro quente. Tá. E aí, o que que isso significa? Por exemplo, cores, o cinza. O cinza é um pouquinho mais claro. O cinza que tem um tomzinho um pouquinho mais quente, né? Clarinhos e com um tom um pouquinho mais quente. Não aqueles cinzas mais fechados, tipo mescla, sabe? Tá. São cores que vão te valorizar um pouquinho mais. Esse roxo aqui é legal porque ele ficou bom na sua pele e ele não é um roxo tão frio. Quando a gente para observar essa cor, ela não é uma cor tão fria. Aham. É um roxo que tem um bocadinho de rosa, ele tem um pouquinho do vermelho, a gente consegue enxergar essas cores aqui. E também, a roupa que a gente está vestindo interfere também? Interfere, mas quando a gente pensa nos óculos, assim, vamos pensar somente como se o seu rosto fosse a roupa ali, se o óculos fosse a roupa. E aí, claro, né, se você tiver várias cores de óculos, várias armações, é o que a gente quer, né? E óculos hoje é questão de estilo, né? Óculos é totalmente estilo Tem e gente que estratégia. usa mesmo sem precisar. É, eu já Não é? usei muito. Estratégia, gente. Só pra gente finalizar, que o nosso tempo tá acabando. Ah, que pena. É estratégico. É estratégico. Eu mesma, quando um tempo da minha profissão, comecei muito novinha, eu usava óculos como estratégia para que as pessoas respeitassem um pouco mais as coisas que eu falava, né? Hoje É isso aí. eu preciso, né? Vou terminar com respeito, então, com o meu óculos aqui. Vai. Que esse daqui é o meu, do meu formato. O seu, isso. Aí também vou trocar. Então, eu vou terminar aqui com estratégia. Trazendo aqui uma seriedade, tá, gente? Com os meus óculos. Vou deixar aqui o Instagram da Jaque, @Jaque, com CK no final, Oliveira Oficial. Jaque Oliveira Oficial, e tem o site jaqueoliveira.tatuapé.com.br. Amei a pauta, Eu Jaque. também. Olha que estilosa, maravilhosa. Amei. Obrigada, viu? Até uma Foi próxima ótimo. oportunidade. Até. Beijo, beijo. E assim encerramos o nosso programa de hoje. A você que ficou com a gente, muito obrigada pela sua companhia. Deus abençoe sua tarde. Beijo grande, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.